Tia do Legunes é 3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar de alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. No programa de hoje, viemos falar de uma pesquisa que por 2 vezes já nos acompanhou aqui no Comida de Verdade. É a pesquisa desenvolvida pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bora falar da pesquisa Tem Veneno Nesse Pacote, que veio mesmo para expor, escancarar o quanto de agrotóxicos ultraprocessados e veneno mesmo chega diariamente em nossa mesa, em nossos corpos. E tem pra todo mundo, viu? Pra quem gosta da bolacha com manteiga, pra quem prefere comer um fast food à base de planta e, claro, para as crianças também. Infelizmente, no Brasil, o veneno é democrático. É por isso que a pesquisa Tem Veneno Nesse Pacote reuniu diversos produtos para analisar, para denunciar e, quem sabe, apontar caminhos para uma alimentação menos empacotada. E cá estamos novamente pela 3ª vez. E a gente pergunta de novo, tem veneno nesse pacote também? É sobre isso que a gente conversa agora com Leonardo Pilon. Leonardo é advogado, mestre em Direito da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade. Ele é membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares e do coletivo jurídico da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Integra a equipe do consultivo dos programas de alimentação saudável e sustentável e de consumo sustentável do IDEC. Leonardo, muito bem-vindo ao Comida de Verdade. Grande prazer, João Lucas. Que massa. Tamo junto. E olha, já pra gente chutar a porta dessa discussão, né? Fala um pouco sobre essa pesquisa, né? A 3ª parte, né, da pesquisa Tem Veneno Nesse Pacote? Então, essa pesquisa o IDEC tem feito já faz alguns anos, né? A gente iniciou esse projeto com uma ideia de tentar preencher essa lacuna, porque existe um programa dentro da Anvisa que chama PARA, que é o Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxicos em Alimentos. E nesse programa sempre se analisou somente alimentos in natura. Os ultraprocessados, que são os produtos ultraprocessados, não se tem nenhum levantamento, nenhum tipo de monitoramento. Então a gente começou por isso, para suprir essa lacuna. E desde a primeira edição a gente vem detectando em todas elas uma grande presença de agrotóxicos nesse tipo de produto. Nessa última, nós analisamos categorias novas que até então a gente não tinha levado em conta. Foram hambúrgueres à base de plantas, empanado à base de plantas e uma série de outros produtos também. Nos resultados principais que a gente chegou, o principal produto que tinha mais agrotóxicos, mais diferentes agrotóxicos nele, eram biscoitos maizenas. Vejam, 4 tipos de agrotóxicos diferentes num biscoito maizena, que hoje a gente já tem outra informação também, que ele é alto em gordura saturada, alguns são altos, alguns desses outros produtos analisados têm outros teores também de quantidades excessivas de ingredientes críticos, levam às lúpulas. E biscoito maizena, até muito pouco tempo atrás, era um tipo de produto que as famílias davam na época da introdução alimentar dos seus bebês. Não, é um produto ultra comum, né? Assim, super comum, tá na mesa de todo mundo, né? Mas é um ultraprocessado, ele deve ser evitado conforme as diretrizes oficiais do Guia Alimentar da População Brasileira, que são as recomendações alimentares oficiais, e para uma alimentação saudável, né? E essa pesquisa ela comprovou isso. 4 tipos diferentes de agrotóxico nesse produto, que até então se achava que ele era inofensivo, mas ele leva esses 4 tipos diferentes de agrotóxicos. Em segundo lugar, hambúrguer à base de plantas e empanado à base de plantas. Ambos com 3 tipos diferentes de agrotóxicos, e também macarrão instantâneo
e bolo sabor pronto, também com 3 tipos diferentes de agrotóxicos. Né? Aqui, né, nesses produtos à base de plantas, boa parte deles eles vêm sempre com um apelo, não só de saudabilidade, de se autoafirmarem saudáveis, mas também de sustentabilidade. De dizerem que são produtos mais que estão sustentáveis. fazendo bem para a natureza, né? Escolha esses, porque esses... Isso. Que coisa. E, na verdade, essa presença de agrotóxico mostra o contrário, que a sua cadeia produtiva ela tem, sim, o uso de veneno agrícola, né? E que, em muitos desses venenos, tem impactos ambientais, né? Pelas suas próprias propriedades intrínsecas, né? Pelo próprio comportamento desse veneno no meio ambiente. E é interessante, Leonardo, que assim, a gente tá falando, né, dessa coisa, um alimento que se confunde com um produto mesmo, né? E essa diferença passa pelo processamento da comida que a gente compra, que a gente coloca na boca. Até pra gente entender melhor, todo produto, ele é processado, que diferença faz se ele for esse ultraprocessado que a gente tá falando aqui? Então, essa pesquisa, ela parte muito desse conceito que é um tipo de classificação chamada classificação nova. Essa classificação, ela foi pensada por pesquisadores da USP, do NUPENS, e ela inspirou o Guia Alimentar da População Brasileira. Perfeito. Por consequência, esse guia foi o que foi levado em conta para essa política das lupas frontais a nível global, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela OPAS. Então veja que é algo que se inicia aqui no Brasil, mas ele tem uma projeção internacional e depois ele volta com essas lupas frontais. Divide os alimentos em 4 categorias. In natura, né? Que foi mais o começo da pesquisa, verduras, né? É aquilo que você encontra numa feira, né? Produto in natura. Minimamente processado, ou seja, aqueles produtos que são in natura, mas teve uma mandioca descascada, sim, né? Teve um mínimo processamento, um suco, tem um mínimo processamento sem nenhum conservante. Tá? Produtos processados, aí onde se adiciona algum conservante natural, não industrial, então assim, algum sal, açúcar, algum outro tipo de conservante. E também gordura ou outro ingrediente culinário, tá? Mas é sempre com esse objetivo de aumentar o tempo de duração desses alimentos, tá? A gente pode apontar, por exemplo, uma conserva de pepino seria um alimento processado, entende? E por último, esses produtos ultraprocessados, que não tem nada a ver com aquele produto in natura. Ele não lembra nenhuma característica do alimento in natura, né? Eles levam aditivos industriais que dão outras características para esse alimento, para esse produto. Eles dão uma hiperpalatabilidade, ou seja, eles intensificam o sabor doce ou o sabor salgado naquele produto através desses aditivos. Sim. E eles levam uma série de produtos químicos na sua manufatura, no seu processo industrial. Aqui a gente pode citar, por exemplo, refrigerante, guloseimas, sorvetes, fórmulas infantis. Que quando você vira o produto para ver os produtos que foram usados, você não sabe nem do que estamos falando, né? É uma lista enorme de ingredientes com um monte de nome estranho. Perfeito. Que você nunca viu na vida. Exato. E olha, por que a gente come tanto processado? Essa pesquisa, ela trouxe muito, né, dos produtos que a gente coloca na mesa. Você falou da maisena, a gente vê o fast food, e um fast food teoricamente limpo, né, um fast food que faz bem para a natureza, mas a gente vê pelos resultados que não é bem assim, né? É falta de escolha? É ignorância? O que faz essa comida chegar na nossa mesa? Na verdade, o que faz é uma política pública de financiamento agrícola, de crédito agrícola, uma política pública de tributação de produtos alimentícios, né, que acaba facilitando umas disformidades no nosso sistema alimentar. Então, por exemplo, o agrotóxico ele não paga imposto. Tá? Começa por aí. Veneno não paga imposto. Refrigerante produzido na Zona Franca de Manaus também não paga imposto. Qual a razão para se manter um incentivo bilionário desses, enquanto o que a gente deveria estar tendo mais acesso e ter no preço mais barato, e imposto faz diferença no preço,
deveria ser um alimento agroecológico, um alimento natura, um alimento orgânico, sempre produzido sem veneno, né? Então, existem sim esses estímulos por parte da política pública a um sistema alimentar não saudável. Quem produz commodity agrícola, quem produz só a cadeia da soja, por exemplo, a gente fez um estudo também, ela teve 57 bilhões de desonerações e isenções fiscais. Nossa. E assim, dessa forma fica fácil compreender. Exatamente. Que coisa. Por que que uns lucram tanto, por que que o agronegócio lucra tanto, às custas, sim, do que nós pagamos de imposto e deixamos de receber de imposto. Então, existe sim uma disformidade nesse sistema, né? No Supremo existe até uma ação que discute isso, discute essas isenções fiscais a agrotóxicos, que é a ADI 5553, vai ter uma audiência pública em novembro desse ano a respeito disso. E é óbvio que não é natural essa concentração de favorecimentos para um setor que não ajuda em nada. Que não alimenta, né? Eu acho que... saudável. E não alimenta. Não é o agronegócio que alimenta. O agronegócio vende commodity para fora e sequer o imposto fica aqui, porque até isso eles não pagam. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar, segundo o censo do IBGE. Né? Mais de 70% dos alimentos que a gente consome provém da agricultura familiar. Então, a política agrícola como um todo, ela deveria ser reformulada para desfazer essas diferenças de tratamento que existem e privilegiam justamente um setor que já tem inúmeros privilégios que são injustificáveis. E olha, eu falei aqui, né, de falta de escolha, de ignorância, mas a gente sabe que para o sistema não é, né? Essa é a terceira parte da pesquisa e dessa vez o IDEC resolveu que não era só explicar, né? Não era só passar os dados. Dessa vez foi uma denúncia de fato também para a inação, né? Porque assim, isso continua acontecendo. O que mudou nessa pegada da pesquisa também, Leonardo? Olha, mudou basicamente a nossa postura institucional, porque até então a gente estava fazendo essas pesquisas e ainda... informativo, né? Informando, exato. Gerando uma informação nova que até então nem os órgãos públicos tinham, porque essa pesquisa de agrotóxicos e ultraprocessado não era feita. Exato. Então, assim, até então a gente estava expondo essa novidade e pedindo para que os órgãos agissem, tomassem medidas, preenchessem as lacunas que eles não estão atuando. Órgãos, a gente diz, Anvisa e INMA. Perfeito. E nessa última versão, como não houve nenhum tipo de avanço concreto nessas agendas, e pelo contrário, a gente teve até uma aprovação aqui do pacote do veneno no ano passado, que acabou com as competências da agência, boa parte das competências da Anvisa foram fulminadas, né? Ela foi cancelada pelo MAPA, literalmente isso, que é o Ministério da Agricultura, e nós entendemos que o momento era outro, era assim de tentar fortalecer institucionalmente as cobranças, né? Porque passado tanto tempo, já se esperava algum nível de resposta dos órgãos públicos que não fossem apenas continuem fazendo essa pesquisa IDEC porque ela é muito relevante. Não, a gente esperava respostas. E essas respostas não vieram. É isso. Defender a nossa alimentação passa por combater o veneno, combater os ultraprocessados. Não porque é simplesmente ruim, mas porque adoece, porque encurta a nossa vida, porque faz mal. Agrotóxico é veneno e veneno mata. Essa, inclusive, é uma das campanhas do Centro Sabiá. Mas olha, a gente continua já falando mais dessa pesquisa e a gente continua, inclusive, batendo na tecla desses produtos que foram pesquisados pelo IDEC. Mas agora a gente faz uma pausa aqui na comida. Fique aí, não largue o prato não. A gente volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. A agrotóxico é um veneno muito perigoso.
Foi a experiência mais horrível da minha vida. Vi minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Aí acaba com tudo, né? O veneno acaba dizendo, né? Quem nem pensar não usa. Ele vai matando aos poucos, ele vai matando aos poucos. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Veneno é feito para matar. Uma campanha do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. Estamos de volta com mais Comida de Verdade. A gente segue aqui conversando com o Leonardo Pilon sobre a pesquisa Tem Veneno Nesse Pacote? E a gente pergunta, tem veneno nesse pacote também? E vamos aos dados. Leonardo, na terceira parte da pesquisa tem veneno nesse pacote. Foram 24 produtos, né, pesquisados, de algumas categorias diferentes que você até já citou, né? E ainda na pesquisa a gente vem falar desses plant-based, que são os produtos à base de plantas, né? Que prometem uma proposta de sustentabilidade, mas os resultados a gente sabe que são outros. Leonardo, fala um pouco desses produtos baseados em planta que têm recebido, né, esse apoio, esse comercial, que é bem bonito para fora, né, mas que tem uma relação com veneno também, né? Então, esses produtos à base de planta, que a gente tem usado ainda a denominação em inglês, que é o plant-based, eles são ultraprocessados que são vendidos pela indústria como um alimento do futuro, né? Como um alimento mais saudável, como um alimento sustentável. Mas, na verdade, se trata-se de ultraprocessados, que é essa mesma categoria que a gente estava explicando no bloco anterior. E nós detectamos aqui, vamos começar por categorias. Nos hambúrguer à base de planta, nessa categoria, a gente analisou 3 marcas: Sadia, Seara e Fazenda do Futuro. A Seara, no hambúrguer da Seara, não se detectou nenhum tipo de resíduo de agrotóxico. Mas isso não quer dizer que não exista a presença de agrotóxico nesse produto. Quer dizer, só que o lote que foi analisado, a gente não detectou. Pode ser que tivesse analisado outro lote ou um número maior de amostra, tivesse sido detectado. Em relação à Sadia, o hambúrguer à base de planta da Sadia, nós detectamos 3 resíduos de diferentes agrotóxicos: glufosinato, glifosato e o metabólito dele, que é o AMPA, e pirimifos metílico. Tá? No hambúrguer da Fazenda do Futuro, a gente detectou um resíduo de agrotóxico, que é do ofenilfenol. Em empanados à base de planta, nós detectamos nas três marcas analisadas, a gente detectou resíduo de agrotóxicos. No empanado à base de plantas da Fazenda do Futuro, a gente detectou resíduo apenas de glifosato. No da Seara, foram 3 agrotóxicos: deltametrina, pirimifos metílico e glufosinato, e um outro tipo de produto, que é o butóxido de piperonila. Ele é usado para potencializar os princípios ativos de outros agrotóxicos utilizados, tá? na parte agrícola. E, por último, o empanado de planta à base da Sadia, que continha 2 tipos diferentes de agrotóxicos, que é o pirimifos metílico e glufosinato. E também continha esse butóxido de piperonila. Qual é o problema dessa questão dos hambúrgueres à base de planta e desses empanados? A gente fez um comparativo na nossa pesquisa, justamente para também, além de mostrar, né, que tem veneno nesse pacote também para mostrar que a comparação, quando você faz com um produto de um hambúrguer à base de carne mesmo, não tem uma diferença significativa nem em relação ao produto à base de carne, porque também tem veneno no produto à base de carne. Isso é importante, né, Leonardo? Que assim, não é uma defesa ao outro hambúrguer, né? Não é uma defesa, é que tá, você não tem saída. Você não tem saída. E alguns desses agrotóxicos, eles já foram proibidos lá fora, né? O glifosato é um deles. Glifosato, na União Europeia, tem alguns países da União Europeia, França é um deles, por exemplo, que baniram esse princípio ativo de agrotóxico.
né, por conta das avaliações do IARC. No México, recentemente, está tendo um processo muito semelhante, né, por também levando em conta essas avaliações do IARC, que é a agência para pesquisa em câncer da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que na época tinha constatado que esse agrotóxico, tinha avaliado o agrotóxico e falado que ele era provavelmente carcinogênico. Caramba. Então, Enquanto isso, a gente volta pro Brasil e vê quantos agrotóxicos são liberados anualmente, né, Leonardo? que é um grande problema. Só no ano passado foram 555 Veja. produtos. E assim, esse ritmo galopante de liberação de agrotóxico, ele não teve uma mudança nesse primeiro ano do atual governo, do ano passado. A gente esperava que tivesse uma mudança, não teve uma mudança. Então, assim, quando existem críticas que precisam ser feitas, elas precisam ser feitas. E a gente tem pontuado essa crítica também. Que esse ritmo ele precisa ser alterado, né? A correlação de forças ainda não está permitindo que algumas decisões se mantenham, né? E uma delas foi o pacote do veneno, que os poucos vetos que existiram ao pacote do veneno, um deles era para manter essas competências da Anvisa. Sim, sim. O Congresso derrubou muito rapidamente isso. Então, assim, a gente nota que tem, nessa agenda de agrotóxicos, tem uma dificuldade muito grande de avançar, né? Por essas questões de composição mesmo do nosso Congresso, que não tem permitido também que nenhum tipo de decisão se mantenha quando ela contraria os interesses do agronegócio das corporações agroquímicas. E aqui é que entra essa outra discussão que não está posta na nossa publicação, mas ela está no quadro maior onde se insere a agenda, né? Que é como as corporações agroquímicas elas se uniram ao agro e ao setor do agronegócio ruralista, e os ruralistas se uniram à indústria dos produtos ultraprocessados. Meio que se fortalece, né? Então, assim, essas alianças que se construíram, elas todas vão de forma contrária a uma política de alimentação saudável no nosso país. Elas têm interesses econômicos que são contrários a isso. Interesses comerciais são contrários a isso. E impedem que avanços consigam ocorrer e qualquer tipo de resistência consiga ter uma convalidação no Congresso Nacional. Então, existe um contexto maior que ele é muito desfavorável à agenda. Mas nem por isso a gente tem deixado de lutar e de resistir. E denunciar mesmo, né? Essa pesquisa é uma denúncia, né? Exato, que é essa pesquisa, porque só a força das pessoas se mobilizando nessa agenda é que é capaz de trazer alguma possibilidade de mudança, né? A possibilidade de mudança ela parte disso, parte de mobilização e parte dessa comunicação com a população, que ela passe a compreender como os agrotóxicos afetam a sua vida e como é preciso ter uma política mais rigorosa de redução de uso de agrotóxicos e eliminação daqueles altamente perigosos. E a gente vai conversando aqui e quem tá nos ouvindo pode até pensar, lascou, em tudo tem muito veneno, né? Pode comer nada. E aí eu te pergunto, no Brasil tem como saber como comer sem veneno, Leonardo? Ou pelo menos como comer sem esse ultraprocessamento todo? A gente tem um guia para isso, na verdade. A gente tem um guia, mas a gente tem mais do que um guia. O Brasil é o país da feira. Olha aí. A feira tem um nome nos nossos dias da semana. E essa fala não é nem minha, estou roubando de alguém. Mas a questão é, se você tiver acesso à compra direto de quem produz, e um desses acessos é comprar em feiras livres, em feiras agroecológicas, em feiras orgânicas, comprar de assentamentos de camponeses, comprar diretamente de comunidades que sustentam a agroecologia, comprar diretamente dessas redes, você tem como pagar um preço muito mais justo e tem como manter essa alimentação que é realmente saudável, que é sem veneno, e ainda por cima ajudar uma transição para o nosso sistema alimentar em direção ao lugar que a gente realmente quer que ele esteja, que é esse lugar que produz sem veneno, em harmonia com a natureza e trazendo um benefício para todos nós e para as futuras gerações.
né? Dá um passo para trás, né? Do ultraprocessamento, quem sabe para um processamento e talvez aquele in natura que tá sumindo, na verdade. Não diria nem um passo para trás, mas sim um salto para frente, porque esse salto para frente ele também é ancestral, né? Não é à Futuro é toa. ancestral. Não é exatamente, não é à toa que outros sistemas alimentares, que não esse industrial que foi colocado goela abaixo em vários países, eles têm um ritmo de produção e consumo de alimentos que acompanha os ciclos naturais. Então, e resistem até hoje, né? A agroecologia ela se embebeda muito desses sistemas e é por isso que ela traz para essa alternativa também essa mudança, essa dimensão de poder termos um futuro. E aquele futuro que a gente realmente sonha em poder torná-lo mais democrático. Você falou no início que o veneno era democrático, o veneno não é democrático, não. Nem um pouco. Ele pode estar fazendo com que todo mundo tenha que arcar com esses injustos ônus de estar sendo envenenado no nosso corpo, né? Mas Rachel Carson já dizia, um ônus de suportar esse envenenamento nos dá também o direito de saber. E essa pesquisa do IDEC ela também é para isso, para que todo mundo tenha esse direito de saber onde tem veneno e onde não tem. E quem quer encontrar onde comprar sem veneno, alimentos sem veneno, o IDEC tem um mapa de feiras orgânicas. Opa! E aí fica o convite. Massa! Fica o convite para o Centro Sabiá também cadastrar lá as feiras que estão em funcionamento em Pernambuco. Esse mapa de feiras... São muitas, viu? Muitas, eu sei. E é uma ferramenta que qualquer pessoa pode acessar via internet, mapadefeiras.org.br. A gente mantém esse site ativo e de qualquer cidade do nosso país você pode procurar e encontrar uma feira ou um grupo de consumo sustentável ou algum meio que está cadastrado lá para poder ter acesso de maneira justa e direta a uma alimentação mais saudável e sustentável, verdadeiramente sustentável. Agora os olhos estão abertos, né? A gente tem a terceira parte da pesquisa, tem veneno nesse pacote. E o que essa pesquisa sugere? Agora a gente sabe do veneno, né? Agora está escancarado, agora está denunciado. Com quem fica a responsabilidade de propor uma mudança, uma defesa para a nossa soberania e segurança alimentar, Leonardo? Então, a gente viveu um tempo muito complicado que foi desde 2016, mas desde 2019, quando o CONSEA foi extinto, diversas políticas públicas que existiam, elas acabaram tendo uma grande lacuna e apagamento. Então, a demora de resposta também agora, nessa retomada do CONSEA em 2023 até agora, não no sentido de modo de resposta de organização, porque ele se reorganizou, o Conselho se reorganizou muito rápido, mas a demora de resposta para chegar até a ponta, sim, tudo que está precisando ser retomado, reorganizado, recolocado, em termos também de foi destituído mesmo, né? Desligado, assim, exato, conselhos nacionais de segurança alimentar, de soberania, organizações locais e nacionais mesmo, né? Foram destruídas. Teve uma destruição muito grande. Então, assim, ainda estamos num processo de reconstrução não das instâncias formais, mas de reconstrução de poder também desses lugares, desses espaços. Sim. Porque como essa pergunta que tu me faz, ela vem muito uma resposta sobre o conflito de interesses e a interferência da indústria, a interferência dos ruralistas, do agronegócio, sim, nas políticas públicas, e como isso é capaz de produzir decisões que não são democráticas e que ao invés de priorizar o interesse público, elas acabam priorizando o interesse comercial, o lucro desses grupos econômicos que estão lá presentes junto aos tomadores de decisão, tanto no Congresso como no Executivo, porque eles têm um acesso, e no Judiciário, porque eles têm um acesso que é muito diferenciado do que a sociedade civil organizada tem. Né? Um exemplo desse nível de diferença de acesso é a publicação dessa semana agora
do Fiquem Sabendo sobre o lobby dos agrotóxicos, né? Esse relatório que foi gerado. A gente são mais de 700 encontros dessas corporações da agroquímicas com vários setores chaves do governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, em discussões chaves e que acabam sofrendo uma influência que ela é desigual, né? Uma influência que é desigual. Porque enquanto a gente pode influenciar a constituição dos poderes nas urnas, Sim. E a gente depende de um acesso aos tomadores e a tomadores de decisão através de agendamento de reunião, e esse acesso ele nunca é colocado de uma forma a franquear esse acesso, esses setores eles se constituem há muito tempo com lobistas especializados em manter essas redes de interferência da indústria de agrotóxicos, da indústria do agronegócio, da indústria dos produtos ultraprocessados nas políticas públicas. Não é à toa que é tão forte, né? Não é à toa que é tão comum, na verdade. O agronegócio, ele é uma palavra extremamente comum para o Brasil. Exato. E essas diferenças de acesso e de poder, elas precisam também ser neutralizadas. A gente, no IDEC, a gente conseguiu entrar, inclusive, com uma ação judicial no início desse ano, que ela debatia isso. Ela colocava em questão esse ponto. O lobby da indústria, na época ali, de ultraprocessados, ele não pode vencer um processo regulatório e enviesar uma decisão para que ela atenda aos seus interesses e não ao interesse público. E a gente conseguiu uma liminar que garantia essa neutralização desse tipo de interferência. Então, assim, foi uma grande girada de chave, porque até então se acreditava que, por mais que a gente tivesse legislações, né, era muito difícil de fazer o controle desse tipo de atividade e conseguir retomar decisões governamentais de política pública, de resoluções de agentes reguladores, como era o nosso caso, para uma direção de onde o interesse público, não o interesse do IDEC, mas o interesse público exigia que aquilo fosse direcionado. Então, essa foi uma resposta muito positiva que nós obtivemos, e nos faz também acreditar que essa nova ação que foi proposta ontem no Supremo, para tentar retomar as competências da Anvisa, para tentar restaurar um mínimo de proteção à saúde humana e proteção do meio ambiente na matéria de regulação de agrotóxicos, que essa ação do Supremo possa também ter um resultado semelhante, né? Porque não podemos permitir que o nosso país ele se torne um lixão químico de agrotóxico proibido na Europa, que não pode ser vendido lá, mas aqui ele pode ser produzido e usado. E já chegando mais, né? Assim, sempre chegando mais e mais agrotóxicos desconhecidos, né? Exatamente. E ainda mais com um tipo de regulação que permite que os limites no Brasil sejam muito mais flexíveis, muito maiores do que aquilo que se permite na União Europeia, né? O corpo humano, ele é o mesmo. Então, assim, precisamos de ter um mesmo nível de proteção. Se na União Europeia determinado veneno está banido, não pode ter em alimento e água, por que está sendo possível? Olha aí, é como eu falei, né? Agora os olhos estão abertos. A pesquisa, essa terceira parte da pesquisa, tem veneno nesse pacote. Ela veio mesmo escancarar, chutar a porta e dizer, não, estamos aqui. E há defesa. Muito bem. Olha, Leonardo, como estamos chegando ao fim dessa conversa no Comida de Verdade, e depois de tanta discussão sobre essa resistência mesmo, né? Eu trago a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por essa mesa para fechar a conversa com a mente alimentada. É a pergunta do Comida de Verdade, dessa vez para você. Olha, Leonardo, o que de fato nos alimenta? Nossa, mas essa pergunta é boa, hein? O que de fato nos alimenta? Mas depende do que a gente quer, né? Porque a gente... É aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E essa pergunta, ela depende muito de qual é o nosso horizonte de futuro que a gente quer poder tá vivendo, né? E eu acho que o nosso horizonte de futuro comum, porque não existe um futuro isolado ou individualizado, o futuro ele é comum a todos e todas,
esse futuro ele precisa retomar essa valorização de sistemas que conseguiram se manter por mais do que um plano de 5, de 4, de 10 anos de política pública. Em sistemas que se alimentam em mais de 1, 2, 3 gerações. Em sistemas que conseguem fazer com que exista essa, de fato, harmonia entre diferentes gerações e a natureza, e o quanto que o planeta Terra é capaz de regenerar os seus ciclos e, ao mesmo tempo, fornecer toda essa abundância de alimentos que, numa escala de equilíbrio ecossistêmico, ela existe. Mas numa escala de desequilíbrio, ela acaba sofrendo muito na sua homeostase do planeta, né? Então, a crise climática que a gente tem observado com muito mais acento nesses últimos 13 meses, 12 meses, sim, e que em nenhum momento ela parece que vai dar um fôlego, parece que ela vai continuar se intensificando cada vez mais, se nada for feito para levar a sério a situação que a gente está, ela é um grande motivador para que a gente possa exigir, de fato, que o nosso futuro comum seja aquele que a gente quer e não esse que está destinado conforme as atuais previsões estão nos mostrando. É isso, Leonardo, muito obrigado, viu, pela sua participação, muito obrigado por essas discussões, né, de veneno, de processamento, de futuro também. E eu queria saber com você como é que a gente faz para saber mais da pesquisa do IDEC. Quem quiser ir lá ler mesmo, ver como é que faz, o que é que ela diz, como é que eu faço? Gente, no site do IDEC vocês vão encontrar as 3 pesquisas. Tem outros materiais também, além do Tem Veneno nesse pacote. Tem 10 mitos de verdade sobre agrotóxicos, 10 mitos de verdade sobre tributação de agrotóxicos. Tem um site chamado Alimentando Políticas também, que é mantido pelo IDEC. Vocês vão encontrar um monte de material do programa de alimentos, não voltados apenas a agrotóxicos e transgênicos, mas também rotulagem, publicidade de alimentos, dados estatísticos, enfim, vocês vão encontrar publicidade, vocês vão encontrar uma infinidade de materiais muito bons. Alimentação escolar, nós temos 4 guias sobre alimentação escolar, que foram feitos com muito carinho junto com o Unicef e servem para a gente conseguir também fazer essa incidência nas escolas e aumentar a alimentação orgânica e agroecológica nas escolas. E estão todos convidados também a, se quiserem, se associar ao IDEC, porque o IDEC é uma entidade da sociedade civil, uma associação civil de consumidores. Então, quem quiser apoiar nosso trabalho, bora junto lá que vai fazer toda a diferença. Então tá aí, mais uma vez, muito obrigado por conversar aqui com a gente hoje, Leonardo. Gente, conversamos com o Leonardo Pilon. Ele é advogado, mestre em Direito da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade. Integra a equipe do consultivo dos programas de alimentação saudável e sustentável e de consumo sustentável do IDEC. E está chegando aquela hora que você já sabe, a dica de verdade. Depois do nosso papo vem sempre uma dica para você se ligar na agroecologia. Então, sem mais delongas, se liga com essa dica de verdade para você, que eu sei que tem fome de tudo. Bora ouvir? Se liga aí na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, eu sou Riva Almeida, sou da equipe técnica do Centro Sabiá, que atua no sertão do Pajeú, semiárido pernambucano, e hoje a minha dica de verdade é sobre o consumo de transgênico e os riscos que isso pode trazer para a sua saúde. Bom, primeiro entender o que é transgênico. Os transgênicos são organismos, são plantas geneticamente modificadas, elas são modificadas em laboratório, são organismos artificiais e isso é feito para que essas plantas tenham determinadas características. No Brasil, isso é feito principalmente com milho e soja, o que significa que os produtos à base dessas duas espécies, o milho e a soja,
são produtos que obtêm as mesmas características que eles, ou seja, são produtos transgênicos. E aí, um jeito muito fácil de você identificar é olhando a embalagem. Os produtos que são produzidos à base de organismos geneticamente modificados, eles têm uma letra T dentro de um triângulo amarelo na embalagem. Então, como é que a gente pode se defender desses riscos que são provocados pelos transgênicos? Evitando ou reduzindo ao máximo o consumo desse tipo de produto. O que é que pode acontecer? Quais são os riscos? A gente pode adquirir vários tipos de alergia, isso já foi comprovado cientificamente. Podemos também adquirir resistência a determinados tipos de antibiótico, né? Quando a gente precisar tomar um antibiótico, a gente vai tomar e não vai fazer efeito. Então, essas são duas características que podem trazer muitos perigos para a saúde humana. Então, vamos ter cuidado. Além disso, além de impactar na saúde humana, os transgênicos também impactam na natureza. São uma grave ameaça para a biodiversidade, por exemplo. As sementes, as plantas que são contaminadas por contaminação cruzada, elas perdem suas características naturais e podem ser extintas, através do cruzamento, através da contaminação por esses organismos. Então, olhou uma embalagem, tem um T dentro de um triângulo amarelo, tenha cuidado. Dê preferência aos produtos da agricultura familiar, que são vendidos nas feiras agroecológicas, são vendidos em algumas lojas específicas ou direto, você pode comprar direto ao produtor. Minha dica de verdade hoje foi essa. Tá aí, minha gente, a dica está dada, mas de nada ela vai valer se você não praticar a agroecologia. A nossa dica de verdade é uma dica para você também participar da agroecologia, começar a conhecer mais desse universo que pode estar bem próximo de você, mesmo dentro da sua cidade, mesmo no seu bairro, porque você não começa com a agroecologia perto de você. E é isso, o Comida de Verdade está acabando, mas o nosso trabalho não. Segue o Centro Sabiá nas redes sociais e acompanhe tudo que a gente faz, que é muita coisa, viu? Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E aliás, se você perdeu algum pedaço dessa conversa, dessa entrevista, fique tranquilo, fique tranquila, que esse programa vira podcast no Centro Sabiá. Procure por Comida de Verdade no Spotify ou no YouTube, na plataforma que você quiser, pelo Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade, na próxima semana, com mais uma sintonia com vocês. Eu fui! Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein?